Então, vamos lá, pessoal. Agora já está gravando aqui. Na aula passada, a gente estava falando a respeito do recurso de apelação. Aí nós aprendemos, né, que a apelação ela é o recurso cabível contra a sentença, um recurso que é interposto por petição escrita, dirigida ao próprio juiz da causa, né, no prazo de 15 dias. Ao se interpor a apelação, né, faz-se uma folha de rosto de endereçamento para o juiz da causa e, em anexo, a gente traz as contrarrazões de apelação. Aí nós vimos que a apelação, ela, como regra, ela tem o chamado duplo efeito, que é tanto o efeito devolutivo quanto o efeito suspensivo. Aí terminamos a aula, né, esclarecendo que o efeito suspensivo ele é a regra, então a apelação sempre, como regra, suspende a eficácia da decisão. Então, uma vez interposta uma apelação, significa, a regra geral, que aquela sentença ainda não é exigível, né, que ela ainda não pode ser objeto de um pedido de cumprimento provisório, mas nós temos as exceções lá do artigo 1012, que está, inclusive, aí espelhado para vocês. O artigo 1012, parágrafo 1º, tem as 6 hipóteses em que a apelação não terá efeito suspensivo. Isso não acontecerá em relação à sentença que homologa a divisão e demarcação, a sentença que condena ao pagamento de alimentos, a sentença que extingue sem resolução de mérito ou julga improcedentes embargos do executado, a sentença que julga procedente o pedido de instituição de arbitragem, que confirma, concede ou revoga a tutela provisória, e a sentença que decreta a interdição. Não sendo nenhum desses 6 casos aí, a sentença ficará suspensa até que o tribunal avalie, né, até que o tribunal julgue o recurso de apelação interposto. Agora a gente vai dar sequência falando do efeito devolutivo amplo da apelação. Olha só, quando nós conversamos a respeito dos efeitos dos recursos, eu já expliquei para vocês que efeito devolutivo qualquer recurso tem. O que é o efeito devolutivo? Significa que, uma vez interposto o recurso, devolve-se para o tribunal a reapreciação da matéria objeto de decisão. No caso da apelação, a gente fala que o efeito devolutivo ele é muito amplo. Por quê? Porque a apelação, gente, é o recurso que representa o princípio do duplo grau de jurisdição por excelência. É através da apelação que a parte tem a oportunidade de levar para o tribunal o seu inconformismo, né? De demonstrar para o tribunal que ela não concorda. Eu posso apelar simplesmente porque eu não concordo com a decisão do juiz. Então, o que acontece? No recurso de apelação, todas aquelas questões que foram objeto de manifestação no processo de primeira instância são devolvidas e podem ser apreciadas pelo tribunal, ainda que o juiz não tenha se pronunciado sobre elas. Então, vamos pensar, se eu tenho, né, diferentes teses para justificar o meu direito ou para justificar a minha defesa, e o juiz decide com base em apenas uma delas, né? Ele pode fazer isso desde que ele se sinta convencido e de que ele traga a motivação adequada. Quando eu for recorrer ao tribunal, eu posso rediscutir todas aquelas questões, inclusive fazer reexame de prova, reanalisar, por exemplo, os depoimentos que foram prestados, valorar de forma diferente do que o juiz de primeira instância fez, reapreciar eventual prova pericial.
ou mesmo prova documental. Então, assim, quando a gente diz que a apelação tem esse efeito amplo, é por isso, porque o tribunal pode conhecer de todas essas questões. É isso que está escrito aí no artigo 1013. Ó. Vamos ler o artigo 1013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Então, quer dizer, se a parte, né, faz uma arguição lá na sua inicial ou na contestação, e o juiz não decide sobre aquilo, ele não manifesta sobre aquilo na sentença, ainda assim aquelas arguições poderão ser apreciadas pelo tribunal por força do efeito devolutivo amplo da apelação. Também, quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. Eu tinha acabado de comentar essa situação. Então, se eu tenho, né, várias teses, por exemplo, para justificar o meu pedido inicial ou para justificar a minha defesa, e o juiz só examina um deles, as outras teses, os outros argumentos poderão todos ser reapreciados pelo tribunal quando do julgamento da apelação. Então, a apelação, quando a gente diz que a apelação tem duplo efeito, significa que ela tem o efeito devolutivo, que todos os recursos têm, e, além do efeito devolutivo, ela também tem o efeito suspensivo como regra. Lembrando aí das exceções, né, do artigo 1012. Como que se dá o processamento da apelação? Nós já falamos que ela é interposta perante o juiz de primeira instância, e o juiz de primeira instância é que vai colher as contrarrazões de apelação. O que são as contrarrazões de apelação? As contrarrazões de apelação é o exercício do contraditório na fase recursal. É o momento que a parte contrária terá para se manifestar sobre as arguições levantadas no recurso. Acredito que eu já tenha comentado com vocês que uma peça de contrarrazões é uma peça muito fácil de se fazer. Por quê? Nas contrarrazões, eu simplesmente vou elogiar a sentença, né? Eu vou mostrar para o tribunal o porquê que a sentença deve ser mantida. Lembrando que já há uma presunção, né? O próprio juiz já motivou ali a sua sentença, já justificou o porquê que ela é correta. Então, eu simplesmente vou reforçar aqueles argumentos trazidos pelo juiz. Aí, olha o que diz o artigo 1011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente o relator. Olha só, na primeira instância, o juiz de primeira instância recebe a apelação e determina a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões também no prazo de 15 dias. Hoje nós vimos que o juiz de primeira instância, agora com a reforma atual do CPC, ele não faz mais juízo de admissibilidade. Então, não tem juízo de admissibilidade da apelação no primeira instância. O juiz recebe a apelação, intima a parte contrária para apresentar contrarrazões, depois ele determina a remessa dos autos para o tribunal. Quando são físicos, né, eles são remetidos por malote, é um sistema próprio do correio. Quando não vai pelo correio, não, o tribunal tem um sistema, né, de mandar buscar e levar esses processos. Depois, se é eletrônico, né, dá-se um comando ali no sistema do PJE e disponibiliza o processo na segunda instância. Aí, quando chega no tribunal, nós aprendemos que lá é feita uma distribuição por sorteio, né? O sorteio é para quê?
Primeiro, para identificar qual que é a Câmara, são várias câmaras cíveis, por exemplo, aqui no Tribunal de Justiça, e cada Câmara cível, nós aprendemos, ela é composta por 5 desembargadores, né? Então, vai, além de sortear a Câmara, vai se sortear quem é o relator. Aí, uma vez sorteado o relator, com ele vão julgar mais 2 vogais. Então, recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator, o que o relator poderá fazer? Ele poderá decidi-lo monocraticamente apenas nas hipóteses do artigo 932, incisos 3 a 5. O que é isso, gente? Nós vimos que, normalmente, o julgamento no tribunal, ele é um julgamento colegiado. Então, a decisão ela vai ser tomada por um colegiado de 3 desembargadores, o relator e mais 2 vogais. Mas a lei permite que, excepcionalmente, possa o relator decidir sozinho. Quando usa-se essa expressão monocraticamente, significa que ele vai decidir sozinho. Quando que ele pode decidir sozinho? O artigo 932, a gente já estudou ele. O artigo 932, vou transcrevê-lo aqui para vocês. Ele é aquele artigo que fala das atribuições do relator. Então, assim, não é tudo que está lá no 932 que o relator vai poder fazer. No caso da apelação, ele só pode adotar as providências previstas aí nos incisos, né? 3, 4 e 5. O que diz os artigos, os incisos 3, 4 e 5, né? Os artigos 3, 4 e 5, eles tratam da possibilidade, ó, do relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha sido impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Isso aqui é uma hipótese de não conhecimento do recurso. Lembram que o relator faz o juízo de admissibilidade? Então, ele vai verificar se o recurso é tempestivo, se foi recolhido o preparo necessário, se a parte está representada por advogado, se o recurso é adequado, se a parte é legítima. Ele vai verificar tudo direitinho. Se tiver faltando algum requisito de admissibilidade, nós vimos que hoje, antes dele decidir, ele deve dar a oportunidade da parte se manifestar. Mas não tem solução, né? Não tem conserto, ele vai inadmitir o recurso. Significa que ele nem vai examinar o mérito, ele não conhece do recurso simplesmente porque faltou um requisito de admissibilidade. Ele não precisa levar isso para o colegiado, né? A regra é que o julgamento é colegiado, mas para chegar lá e eles concordarem, porque falta requisito de admissibilidade, não tem como prosseguir. Também pode o relator negar provimento ao recurso quando o recurso for contrário, né, a entendimento já sumulado do STF, né, do Supremo Tribunal Federal, do STJ, quando ele contrariar acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos, né, ou então o entendimento firmado aí em incidente de resolução de demandas repetitivas. Se ele verificar que é uma daquelas situações, não precisa dele submeter a matéria ao colegiado. Vai levar para o colegiado para quê? Se aquilo já é uma decisão pacificada ali no âmbito do tribunal. E ele pode ainda, pessoal, dar provimento de plano, significa, né, já colher direto aquele recurso da parte, também quando, aí neste caso, o recurso tiver de acordo com a decisão do tribunal. O que está errado é a sentença, né? O recurso está de acordo com o que entende o STJ, ou o STF, ou o próprio tribunal, está de acordo, né, com o acórdão proferido em incidente de resolução de demanda repetitiva. Aí, da mesma forma, por economia processual,
não precisa submeter aquela questão ao colegiado, não tem necessidade de levar aquela questão ao colegiado, basta que ele sozinho decida. Só para a gente entender isso, né, e ficar com isso bem consolidado, não é a regra, tá? A regra é o relator inserir, verificando que o processo está tudo certo, ele requer a inclusão do processo numa pauta de julgamento. Aí, no dia da sessão de julgamento, comparece o colegiado com esses 3 desembargadores, o relator e 2 vogais, e aí eles decidem sobre o recurso de apelação. Essa é a regra. Essas decisões monocráticas, elas são exceção, por quê? Porque da decisão monocrática cabe um outro recurso, que é o recurso do agravo interno, também conhecido como agravo regimental, e o CPC trata só como agravo. Então, assim, é mais uma oportunidade da parte recorrer. Então, o relator só vai mesmo decidir sozinho quando aquilo for um assunto já muito tranquilo, muito pacificado no âmbito do tribunal, sem necessidade de submeter a questão ao colegiado. Pessoal, tranquilo? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Querem falar alguma coisa? Agravo interno. Nós vamos aprender, Rafaela, que tem o agravo de instrumento, que é o próximo que a gente vai estudar na nossa próxima aula. O agravo de instrumento, ele é cabível contra decisão interlocutória de primeira instância. O agravo interno, antigamente ele era chamado de agravo regimental, porque antes ele só era previsto, ele tinha esse nome de agravo regimental, porque ele só era previsto no regimento interno do tribunal, ele não tinha previsão no CPC, isso antes de 1994, quando foi feita uma reforma. Mas, assim, foi um nome que ficou conhecido, assim, todo mundo ainda fala até hoje, vou ingressar com agravo regimental. Eu mesmo, vira e mexe, usa essa expressão, porque ela é muito difundida. Mas esse agravo interno, ou hoje interno, ou agravo regimental, ele só cabe no tribunal. Ele cabe de decisão monocrática do tribunal. Ele não está neste nosso slide. Nesse primeira leva desses slides, recurso 1. Ele vai estar no próximo que eu vou encaminhar, ok? Mais alguma questão, pessoal, por enquanto? Isso mesmo. Eu também gosto muito de anotar, Rafaela. Eu tenho esse hábito de estar ouvindo. Eu falo que eu só consigo compreender se eu estou ouvindo e estou anotando. Às vezes até está rabiscando, sabe? Está fazendo alguma coisa, mas eu preciso estar ali mexendo com a minha mão para eu conseguir estar captando aquilo. Não adianta a pessoa só estar falando, aquilo para mim não faz sentido. Exatamente, muito bem. Mas isso é de cada um, né? Eu falo que isso aí, cada um tem um perfil. E esses nossos perfis hoje são até objeto de estudo aí da neurociência. Então, olha só. Aí depois a gente vai passar ainda dentro, né, da questão da apelação para a chamada teoria do julgamento da causa madura. O que é, gente, esta teoria do julgamento da causa madura? Deixa eu só tentar explicar para vocês uma questão antes da gente entender essa teoria. Essa teoria ela só se aplica àqueles processos em que há uma sentença
terminativa, ou seja, uma sentença que extingue o processo sem resolução de mérito. Aí o que acontece? Quando este processo chega no tribunal, é dada a oportunidade ao tribunal de, ao invés de mandar o processo, né, se ele reformar a sentença, ao invés dele mandar o processo voltar para a primeira instância, para o juiz decidir, para o juiz julgar o mérito, e depois a parte entrar com outro recurso e o tribunal julgar esse recurso, essa teoria permite que o tribunal já possa, de imediato, verificando que o processo está apto para julgamento, né, que o processo já está maduro, por isso que usa essa expressão, teoria do julgamento da causa madura, porque uma causa madura é um processo em que as provas já foram produzidas. Então, já foram ouvidas testemunhas, já foi feita uma perícia, se for o caso, já foram juntados documentos, ou então é aquele processo que só discute matéria de direito, né? É muito comum na área tributária, por exemplo, se eu estou discutindo a incidência de um tributo, isso é matéria de direito, não preciso comprovar nada, não preciso juntar documento, né? Eu estou simplesmente discutindo qual que é a melhor interpretação daquela lei. Então, nesses casos, ou que a matéria seja uma matéria só de direito, ou nos casos, né, em que a matéria é de direito e de fato, mas os fatos já estão devidamente comprovados, então, assim, o processo já está maduro, já está apto ao julgamento, o tribunal, ao invés de mandar voltar, ele pode julgar desde logo a lite. Eu usei um exemplo com a turma anterior, foi um exemplo interessante, eu vou comentá-lo aqui com vocês também. Só para isso ficar mais real, né? Para que vocês consigam entender. Imagine, por exemplo, uma situação hipotética que uma pessoa vá lá, pare o carro dela no estacionamento de um supermercado. Vamos pensar esses mercados aí que não tem controle, né, de entrada e saída de veículo. Ela vai lá, para o veículo dela, deixa o carro dela lá e vai dar uma volta ali na Rua 15, né? Vai fazer umas comprinhas ali no centro. Quando ela volta, o carro dela está amassado, por exemplo. Alguém foi dar uma ré, foi manobrar o carro e bateu no carro dessa pessoa. Essa pessoa ingressa com uma ação, por exemplo, uma ação de reparação de danos, né, acumulada com indenização por danos morais, contra o supermercado. Imagine que o juiz, né, julgando aí os fatos, né, atentando-se para a defesa, vamos imaginar que o mercado, na defesa dele, tem alegado o seguinte: olha, não fui eu que causei o dano, né? Minhas câmeras aqui filmaram quem causou esse prejuízo, quem fez o abarroamento, né? Quem bateu no carro foi outra pessoa. Está aqui a imagem da câmera, a placa do carro, tudo direitinho. E eu também não sou responsável porque a pessoa não estava fazendo compra no mercado, a pessoa simplesmente deixou o carro ali e fez, na verdade, né, usou-se inapropriadamente do estacionamento e foi passear em outro lugar. Aí imagine que o juiz de primeira instância extinga esse processo sem resolução de mérito por entender que o supermercado é parte ilegítima. Então, ele julga extinto o processo por ilegitimidade de parte, em razão do mercado não poder figurar no polo passivo. Conseguiram entender o exemplo? Os fatos aí que eu contei hipoteticamente, está tranquilo? Ótimo. Aí, olha só,
Quando esse processo chegar lá no tribunal, vão pensar que o tribunal, analisando, né, os documentos, analisando o processo, analisando o recurso interposto por esse autor, o tribunal entenda que o supermercado é sim parte legítima, que ele deve figurar no polo passivo e que ele deve responder por essa ação. Veja bem, o tribunal ainda não condenou, né? O tribunal não condenou o mercado, mas ele entendeu que o mercado pode ser réu. O caminho natural das coisas seria o seguinte: anular essa sentença que extinguiu o processo por ilegitimidade de parte, mandar o processo voltar para a origem, no nosso exemplo aqui para Barbacena, para que o juiz julgasse, né, os elementos do processo e aí ele decidisse se existe ou não existe o dever de indenizar. Por quê? Porque o tribunal já afastou a ilegitimidade. Então, assim, não caberia mais ao juiz discutir isso. Lembram que a decisão do tribunal prevalece sobre a decisão de primeira instância? Então, o juiz entendia que a parte era ilegítima, mas o tribunal falou que é legítima, ele tem que acatar essa decisão e proferir uma sentença agora julgando o mérito. Esse é o caminho natural. Pela teoria do julgamento da causa madura, ao invés, né, de se perder esse tempo, de mandar o processo voltar para esse mesmo juiz julgar, provavelmente o juiz já tem uma opinião formada, né? Se ele entendeu que o mercado é parte ilegítima, muito provavelmente ele vai julgar improcedente o pedido, porque ele não viu a responsabilidade do mercado nesse caso específico. Então, ao invés do tribunal determinar que volte para a origem, para o juiz dar uma decisão para depois ir para o tribunal de novo, caso a parte não concorde com aquela decisão, a lei permite que o tribunal possa, desde já, julgar a causa. Então, ele afastaria a ilegitimidade de parte e já julgaria o mérito, para verificar se o autor tem ou não tem direito a receber aquela indenização do supermercado. Vejam que isso prestigia o quê? Isso prestigia os princípios, né, da economia processual, me desculpe, o princípio da economia processual e da razoável duração do processo, da celeridade processual. Porque ao invés de voltar isso levaria anos até ser devolvido de novo para o tribunal já resolveria de logo. Conseguiram entender a situação? Só acontece, então prestem muita atenção nisso. A aplicação da teoria da causa madura, do julgamento da causa madura, só acontece em processos que eu tenho as sentenças terminativas, as sentenças que extinguem o processo sem resolução de mérito. Aí, o que o tribunal vai fazer? Ao invés do tribunal mandar voltar para a primeira instância, ele já decide. Isso é a regra? O CPC diz que é para ser. Nós vamos ler o artigo agora. Mas, muitas das vezes, o tribunal manda voltar porque às vezes ainda não foram produzidas todas as provas, né? Aí ele não pode decidir sob pena de cerceamento de defesa. Então, se existem provas a serem produzidas, vai vir para a primeira instância para que essas provas sejam feitas. Agora, se já tiver tudo ok, não tem mais o que provar, aí sim o tribunal já julga. E aí vocês podem pensar, mas numa sentença terminativa certamente ainda tem coisas para provar. Depende, tá? Muitos juízes deixam o processo tramitar, passa a fase postulatória, passa a fase de saneamento, passa a fase probatória, aí chega lá na fase decisória, ele indefere a petição inicial. Quer dizer, algo que deveria ter sido feito lá no início,
né, nem receber a ação já indeferia direto, ele deixa o processo caminhar, às vezes, por anos e anos, para só na sentença extinguir sem resolução de mérito. Esses casos, muito provavelmente, são casos em que se aplicaria a teoria do julgamento da causa madura. Por quê? Já foram feitas todas, já foram colhidas todas as provas e o processo já está apto para julgamento. Então, olha só, quando for, o que é a teoria, né? Quando for reformada a sentença terminativa e o processo estiver em condições de julgamento, deve, não pode, deve o tribunal fazê-lo, evitando a devolução dos autos à primeira instância. Lembrando, né? Prestígio aos princípios da economia processual e da celeridade. Isso está lá no artigo, no parágrafo 3º do artigo 1013. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando. Então, condições de imediato julgamento é maduro, né? Pronto para ser julgado. O tribunal vai decidir o mérito quando? Inciso 1, reformar sentença fundada no artigo 485. Gente, o artigo 485 é exatamente as hipóteses em que eu tenho a extinção do processo sem resolução de mérito. Então, se tiver diante de alguma daquelas questões lá do 485, vou abrir aqui. Para vocês relembrarem. Ó, o juiz não resolverá o mérito. Ele tem prazo, espaço máximo para colagem. Então, olha só, o juiz não resolverá o mérito quando ele indeferir a petição inicial, quando o processo ficar parado por mais de um ano por negligência das partes, quando, por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, quando o juiz verificar a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, quando o juiz reconhecer a existência de perempção de litispendência ou de coisa julgada, quando ele verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual, quando ele acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência, quando ele homologar a desistência da ação, em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal, as hipóteses, né, de direito personalíssimo, ou nos demais casos expressos neste código. Então, vejam bem, qualquer uma dessas situações do 485, se o processo já estiver maduro, se o processo já estiver apto, né, em condições de ser julgado, o tribunal já deve julgá-lo de logo. Também já deve julgar de logo o processo quando a sentença decretar, quando o tribunal decretar a nulidade da sentença, por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir. Esse inciso 2, ele faz referência ao chamado princípio da congruência ou da adstrição. Alguém lembra o que é, o que fala esse princípio da congruência ou da adstrição? Alguém lembra? Quer arriscar um palpite aí?
tem problema nenhum se não acertar, não, né? Só para a gente interagir um pouco. Lembram? Não? Olha só, esse princípio da congruência ou da distrição, ele está ligado àquelas hipóteses de vício da sentença, por ser uma sentença citra petita, ultra petita ou extra petita. O que é isso, gente? São aqueles casos, né, em que o juiz extrapola os limites do pedido. Lembram que o pedido é o limite da sentença? Então, o juiz ele não pode dar nem mais, nem menos, nem coisa diferente do que está sendo postulado. Se ele, né, infringir, se ele conceder, ele extrapolar os limites do pedido, ele vai incorrer num desses 3 vícios aí. Exatamente, muito bem. O vício citra petita é quando o juiz concede menos do que o que a parte pretende. O citra petita, nós temos que avaliá-lo em caráter qualitativo. Por que qualitativo, gente? Porque, olha só, é muito comum o juiz dar menos do que o que a parte quer, né? Mas quando o juiz dá menos do que o que a parte quer, na maioria das vezes, isso é livre convencimento motivado. Então, vamos pensar, eu pedi uma indenização por danos morais no valor de R$50 mil, o juiz me deu R$10 mil de indenização. Isso não é uma sentença citra petita. Isso é livre convencimento motivado. Ele entendeu que eu não faço jus a receber os 50 mil de indenização porque o meu prejuízo não foi dessa ordem, né? Que justificasse um valor alto assim. Uma sentença é citra petita quando o juiz deixa de apreciar um dos pedidos. Tá? Então, vamos pensar. Eu fiz vários pedidos. Eu pedi indenização por danos morais, por danos materiais e por danos estéticos. Né? O STJ já sumulou, já existe uma súmula, no sentido de que o dano estético ele é diferente do dano moral. O dano estético ele deve ser pago naquelas situações em que a pessoa, né, ela fica com um sinal que vai lhe causar ali prejuízos de ordem estéticos, né? Prejuízos da sua imagem. É uma cirurgia plástica, por exemplo, mal sucedida, né? Nesse tipo de cirurgia, o cirurgião ele assume o dever de resultado, né? Ele diz: não, eu vou corrigir o seu nariz e ele vai ficar ótimo. Então, ele assume o dever de resultado. Então, vão pensar que não fique, né? O nariz ficou torto, isso além do dano moral, além da indenização por danos morais, além da indenização por danos materiais, também comportaria os danos estéticos. Então, vamos pensar, a parte pediu dano moral, estético e material. O juiz ignorou o pedido de dano estético. Ele ignorou, tá, gente? Ele pode, se ele tiver decidido e negado, não é citra petita. É citra petita quando ele ignorou, quando houve uma omissão. Aí o tribunal já pode, desde logo, julgar essa questão. Uma sentença vai ser ultra petita quando o juiz dá mais, né? Ultra petita é quando ele dá mais do que o pedido. Aí aqui não é de forma qualitativa, aqui é de forma quantitativa. Dá mais do que o pedido. Eu pedi uma indenização de 10 mil, o juiz falou: não, 10 mil é pouco. Você merece 20, né? O caso aqui é tão grave que você merece 20 mil. Isso é uma sentença ultra petita. Ele deu mais do que o que a parte pretendia, isso é um vício da sentença. É muito comum nessas ações de indenização por danos morais, eu faço isso nos meus processos, eu deixo
ao livre-arbítrio do juiz. O meu pedido de indenização por danos morais, ele é um pedido genérico. Eu requeiro que o juiz fixe um valor a título de indenização por danos morais, segundo o seu prudente arbítrio, né? Ele verificando aí a razoabilidade, a proporcionalidade, ele fixa esse valor, justamente para evitar isso, de eu pedir 10 e, de repente, eu poder ter ganhado 15 ou ter ganhado 20. Ou então eu também não ter que fazer um pedido mirabolante, falar, eu quero 100 mil de indenização por danos morais, e aí o meu pedido ser parcialmente procedente, porque ele só condenou a 10 mil. Ok? E eu tenho também as sentenças extra petita. Uma sentença extra petita é aquela em que o juiz concede coisa diversa, coisa diferente da que foi pedida. Então, eu peço ao juiz, por exemplo, uma rescisão contratual, o juiz me dá uma indenização, né? Por danos morais. Eu não quero indenização por danos morais, eu quero a rescisão contratual e a aplicação, né, das multas e das consequências ali previstas naquele contrato. Então, em qualquer uma dessas situações em que eu tenho a ofensa ao princípio da congruência ou da distrição, o juiz vai determinar, aliás, o tribunal vai julgar desde logo o processo, se ele já estiver maduro, já estiver apto. O inciso 3 é só um reforço do inciso 2. Ele diz assim, ó, quando o tribunal constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo. Então, aqui, quando há essa omissão em relação a um dos pedidos, eu tenho uma nítida situação de uma sentença citra petita. Só que aqui no inciso 3, o legislador está permitindo que o tribunal possa conhecer, ainda que a parte não tenha arguído, tá? Porque isso é um vício que implica numa nulidade da sentença. E houve aqui uma intenção do legislador em reforçar essa possibilidade do tribunal julgar desde logo. Por quê? Pelo CPC antigo, há quem entendesse que, se o tribunal julgasse sem o juiz de primeira instância ter se pronunciado sobre aquele assunto, seria uma hipótese de supressão de instância, ou seja, né, estaria afastado o juízo natural e o tribunal já estaria decidindo antes do juiz de primeira instância. Só que assim, o legislador superou esse assunto, né, quando ele veio aí de forma categórica e afirmou que, ainda que o tribunal, né, quando o tribunal perceber essa omissão, ao invés do tribunal mandar voltar, se o processo estiver pronto, né, gente, se o processo estiver apto, ele já deve julgar desde logo, evitando aí esse retorno à comarca de origem. Também é o caso do tribunal julgar desde logo quando ele decretar a nulidade da sentença por falta de fundamentação. Hoje a gente sabe, né, que os juízes eles têm o dever de motivar as suas decisões. Isso já existe, né, desde a Constituição de 88, que é o princípio da motivação, mas o novo CPC ele reforçou muito esta obrigatoriedade do juiz motivar, inclusive, né, trazendo no CPC situações em que o legislador explicita o que não se considera fundamentada uma decisão quando ela viola ali, né, esse dever de fundamentação. A gente vai falar muito disso quando a gente falar também dos embargos declaratórios, porque é muito importante, isso é uma causa que hoje tem sido causa de acolhimento do recurso e nulidade da sentença.
O parágrafo 4º diz que quando o tribunal reformar uma sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, ele pode, né, se possível, julgar o mérito, examinando as demais questões sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. Aí aqui, gente, a alegação de prescrição e decadência vai depender do momento em que o processo está, tá? Sempre. Por quê? Se o juiz, logo no início, né, da ação, ele reconheceu a prescrição ou a decadência e ele não permitiu, né, não chegou a fazer essa produção de provas e houver necessidade dessa prova, vai precisar voltar. Agora, não podemos esquecer que prescrição e decadência também são matérias cognoscíveis de ofício, né? Então, de repente, mesmo que não haja qualquer alegação, o juiz pode tê-las reconhecidas. Aí, se tiver apto para julgamento, já julga. Se não estiver apto, manda voltar. Vejam que o legislador deu tratamento distinto no parágrafo 3º do parágrafo 4º. Nas hipóteses do parágrafo 3º, ele diz assim: o tribunal deve, de dever, né, decidir desde logo. No parágrafo 4º, ele faculta, ele diz assim: o tribunal, se possível. Então, assim, né, é uma possibilidade, pode ser que não. Então, isso é muito importante porque é, inclusive, um princípio relevante aí de hermenêutica, no sentido de que a lei não contém palavras inúteis, né? Então, a gente precisa fazer essa interpretação do CPC, atentando-se para essa questão. Só para a gente finalizar o recurso de apelação, na próxima aula a gente já começa um novo recurso. Vamos falar a respeito da questão do fato novo, né? O que é o fato novo? O fato novo é um fato até então desconhecido. O legislador, ele prevê a possibilidade de questões que não tenham sido abordadas na primeira instância, elas possam ser levadas ao tribunal se a parte provar que deixou de fazê-las por motivo de força maior. É um dispositivo, né, esse artigo 1014, muito vago, porque esse motivo de força maior vai ficar muito assim, no que entender o tribunal que é um motivo de força maior. Então, vamos pensar, um fato que tenha acontecido depois da sentença é, sem dúvida, um fato novo, então pode ser levado em consideração. Vamos pensar que eu estou propondo uma ação demolitória, né, na qual eu queira... eu estou propondo uma ação pedindo a contenção de um muro, a paralisação de uma obra, por exemplo, porque aquela obra está causando prejuízo ao meu imóvel, e aí, depois da sentença, o muro cai, né? Ou já não é mais possível aquele pedido de contenção. Agora eu preciso de uma reconstrução. Isso é um fato novo, então eu preciso levar isso ao conhecimento do tribunal. Às vezes, se enquadrando aí numa situação de força maior, vão pensar uma situação em que a parte descubra, né, um documento que até então ela não tinha conhecimento, ou que ela não poderia ter alegado porque ela estava no exterior, então ela estava no exterior, essa ação estava correndo e ela tem lá uma ação de cobrança, mas ela tem lá um recibo de pagamento. Se o tribunal entender por comprovada a força maior ou o motivo, né, que justifique esse recebimento, ele vai conhecê-lo. Mas a regra é que não pode haver inovação na fase recursal. Então, assim, a gente fica muito preso ao que foi dito na inicial, ao que foi dito na defesa, e, inclusive, a gente precisa ter coerência, né? Não dá para poder... Eu já cansei de fazer defesas dizendo o seguinte: olha, a parte contrária não tem coerência. Na inicial ela fala uma coisa, depois na réplica ela fala outra.
quando chegou no recurso ela fala outra totalmente diferente, quer dizer, você vê que está mentindo, né? Porque quem está falando a verdade vem construindo ali aquela mesma fala desde o início. Então, assim, não cabe inovação recursal, a não ser que eu, de fato, tenha algo novo, né? Algo que eu não pudesse, por algum motivo, trazê-lo antes da sentença, e aí eu poderia reforçar e trazer o tribunal. Pessoal, por hoje é isso, né? Nós não vamos entrar na matéria nova. A partir da próxima aula, a gente fala sobre o agravo de instrumento. Vocês têm alguma dúvida? Tá tranquilo? Pode ficar, eu vou disponibilizar amanhã para vocês, então, essas duas gravações, tá bem? Vocês me desculpem. Aqui um bom descanso para vocês, um bom feriado. Na semana que vem a gente volta aí firme e forte. Boa noite para vocês.